Bom, Thaís, então me fala um pouquinho sobre você, né? O seu nome aqui para o pessoal, né? O seu curso, a sua idade e o programa de trainee que você foi aprovada. Pronto. Eu me chamo Thaís, tenho 27 anos, sou residente de Fortaleza, Ceará. Sou formada em engenharia mecânica desde 2019, antes do ápice da pandemia. E o processo que eu fui aprovada foi a IT Semente, uma indústria cimenteira. Aí eu estarei me mudando há alguns dias, né, para a Bahia, para a sede deles na Bahia, e a gente vai começar a integração nessa segunda-feira, dia 17. Aí eu já faço a minha viagem no dia 16 para começar a integração com eles a partir do dia 17. E fica até o dia 30, dia 1º, para depois ir para a sede da Bahia. 3 Ai, semanas de integração. bastante, é legal, legal, tem um onboarding bem estruturado. Sim, sim, a gente vai visitar duas empresas deles, né? Uma em São Paulo e a outra em Porto Alegre, para fazer essa imersão desse treinamento. Ah, que bacana. E como que você descobriu, né, vou chamar de universo trainee, né? Como que foi essa descoberta para você? Eu acho que a maioria das pessoas descobriram assim. Terminei a faculdade, não tinha meio o que fazer. Não tinha conseguido entrar na área, não estava conseguindo enviar currículo, mas não era chamada. Comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Foi aí que eu conheci o trainee. Eu então não sabia como funcionava. O primeiro trainee que eu fiz foi da Ambev. Eu digo, não, deve ser uma coisa fácil. Eu sou da área de exatas, vou muito bem em lógica. Foi terrível. Minha primeira prova de lógica foi a negação. Eu fiquei, nossa, eu nem acreditava que eu era tão ruim em lógica. Até que eu pesquisando, encontrei o YouTube do Vaguinho, do que encontrei o YouTube do Vaguinho, encontrei a Seja pelo Google e comecei a tentar entender melhor esse universo do trainee. E começando com o curso do Vaguinho, que eu comprei e fiz em 2 dias o curso inteiro de lógica, em um final de semana inteiro, porque eu queria saber onde é que eu estava errando. Eu queria entender o porquê que eu estava fugindo do que era o correto, né? Porque que a minha lógica não estava dando certo. Aí foi que eu fiz, aqui a minha parede toda tem post-it das aulas do Vaguinho de lógica, e depois do curso de lógica, eu não, é isso que eu vou tentar, é isso que eu vou fazer, e comecei a pesquisar bem mais sobre a Seja, entrando no site, ficando acompanhando todas as lives que o Luiz fazia durante a semana, durante o fim de semana, para poder conhecer mesmo esse universo que é bem amplo e muitas empresas que fazem parte que a gente não tinha noção. Eu não tinha noção, eu não sabia do tamanho desse universo. Entendi. O universo trainee, ele é muito grande, né? Você acaba tendo muitas áreas para prestar, processos muito diversos também, né? E como que você se sentia, assim, em relação aos processos, né? Você falou da parte de lógica, né? Que você foi, assim, no começo você falou assim, nossa, me surpreendi, né? Que eu não era tão... Eu sou de exatas, né? Não consegui tão bem assim na primeira prova. Mas e no processo como um todo, como que você se sentia? Comecei a fazer as provas de lógica e passando. Comecei a ficar no fit cultural. Eu digo, gente, o que é que está acontecendo? Eu tenho que entender o que é isso aqui. Foi aí que eu entrei na consultoria, turma 4, 2, e eu comecei a entender que o que eu sabia não era exatamente nada do que era preciso para estar ali respondendo aqueles questionários e também de ter o autoconhecimento mais afiado, mais aflorado, coisa que a gente pensa que nem é preciso, que a gente bota na nossa cabeça, mas isso todo mundo sabe, mas quando a gente vê, não, a gente não sabe, a gente não tem o tamanho da dimensão que é o autoconhecimento. E com isso comecei a puxar mais o autoconhecimento nas consultorias. Uma vez eu até dei um depoimento que antes de começar a consultoria eu era totalmente calada, não gostava nem de chamar atenção, nem de conversar, mas com a consultoria a gente começou a conversar bastante por causa das práticas que tinha. E nas divisões da sala a gente acabava conhecendo várias pessoas. E isso ajudava muito, porque não é só sobre a minha história, mas outras histórias também. Todas as histórias são impactantes quando são bem contadas. E isso era muito gratificante e motivante para mim e também para as outras pessoas que estavam nos grupos. Era bem legal. Bacana.
E tem alguma história, assim, de algum processo ou alguma situação mesmo da sua vida que te marcou antes de você entrar para a cursoria e que te fez pensar assim, putz, vou entrar e vou fazer essa imersão nesse curso? Eu fiz um processo que eu estava conseguindo até evoluir bem um pouco, eu diria, mais do que das outras vezes, todos os outros os processos que eu tinha feito. E eu queria saber mais, eu queria entrar, eu queria fazer de tudo para que eu fosse a pessoa escolhida, que eu gostava bastante da empresa, era a área totalmente que eu queria, uma área totalmente industrial, e eu queria bastante, bastante, bastante. E eu fiquei frustrada quando eu não passei. Eu não passei, eu fiquei frustrada, eu joguei tudo para cima, eu disse que não era isso, eu não estava conseguindo, eu não sabia onde é que eu estava errando. E com a consultoria, eu comecei a ver alguns pontos que eram essenciais na minha história, mas que eu não estava falando, ou não estava dando tanta ênfase como deveria, tanta energia como eu gostaria que tivesse. Esse foi o ponto, assim, o tapa na cara para ver que eu precisava mudar. Entendi. E quando você fala, né, de pontos da sua história, né, que você não estava conseguindo valorizar, não estava conseguindo levar, é, qual que você considera que tenha sido esse o ponto? O ponto. Ó, como eu te falei, eu sou formada em engenharia mecânica, aí eu tive uma bastante dificuldade em relação à turma, porque era 90% homens e ali acabava me retraindo um pouco, não por eu não tentar. Eu sempre tentava fazer amizades e conversar com todos eles, mas eu achava que eles me ignoravam um pouco, por eu ser mulher, por que eu estava fazendo engenharia mecânica. Teve uma vez que eu entrei na sala e eles disseram que eu estava na sala errada, que eu era para ir para a sala de arquitetura e eu estava na sala de mecânica. Então, foi algum desses pontos que me fez sofrer um pouco, porque eu fiquei pensando se realmente era aquilo que eu estava querendo, e se fosse, eu não ia deixar qualquer pessoa me derrubar, qualquer pessoa tentar me diminuir em relação à minha faculdade. E com o aprendizado da sala, do dia a dia, de fazer amizade, eu consegui conectar as pessoas dentro da sala. Eu consegui mover as pessoas mais dentro da sala. Com isso, eu consegui fazer Semana da Engenharia, fui escolhida a ser presidente do centro acadêmico, e para mim foi uma honra e vamos dizer que um presente ao mesmo tempo, porque me mostrou que eu estava no caminho certo, que se era uma coisa que eu precisava, eu tive para me mostrar que foi isso. E até hoje eu tenho os meus colegas mecânicos, engenheiros mecânicos, e todo mundo se dá super bem, todo mundo conversa muito. Qualquer dúvida a gente troca mensagem, tá tudo resolvido. Que demais, nossa, que bacana. É engraçado, né? A gente acha que, claro, a gente está num processo de mudança, né? Onde as mulheres estão conseguindo se inserir cada vez mais, mas quando a gente ouve uma história assim, a gente fala, putz, isso ainda acontece no dia a dia, né? Tipo, a mulher, ela pode estar inserida ali no ambiente, mas quando você está num ambiente onde é 90% homem e a mulher é uma minoria, a gente vê o reflexo, né? O quanto que isso ainda está acontecendo no dia a dia. Isso, a gente acaba ficando um pouco retraída, né? Por não ter tanta igualdade, né, em relação às lideranças, e toda a operação da indústria. E como está mudando, graças a Deus está mudando, e a gente começa a ver que as mulheres têm muita mais força do que qualquer pessoa poderia imaginar, e quando se junta, não dá para separar, não dá. A gente é muito forte. Sim, com certeza. E falando de histórias também, né? Teve alguma situação que tenha marcado você também dentro da cursoria? Você falou muito dessa questão de se unir com os grupos, né? Conhecer novas pessoas. Mas além disso, teve alguma situação que te marcou dentro da cursoria? O que me marcava mais era em relação a essas conversas que a gente sempre tinha, as práticas, por conta de eu ficar mais um pouco retraída, de ter mais um pouco de vergonha de estar falando, de estar, nem que eu tivesse coisas pontuais a falar, às vezes eu me reprimia por isso.
Às vezes eu pensava que poderia ser besteira, eu poderia estar atrapalhando as outras pessoas. E eu vi que isso me ajudou e consegui ajudar também algumas outras pessoas da consultoria. Inclusive, a gente tem um grupo fora no WhatsApp. Desculpa, Luiz, mas a gente tem um grupo assim, menor, poucas pessoas, que foi um grupo que a gente fez no primeiro happy hour que o Luiz fez com a gente. E é só esse grupo, e a gente conseguiu fazer esse grupo no WhatsApp, que até hoje a gente conversa. Todo mundo se ajuda. Quando uma pessoa vai fazer uma entrevista, a outra já está ajudando com dica, a outra já está levantando a outra para cima para dizer que vai dar certo. E quando tem uma aprovação, todo mundo comemora. Ali foi o braço da consultoria, porque acredito que muita gente na consultoria, depois da consultoria, acaba voltando o que era. E a gente Uhum. não quer isso, a gente quer evoluir mais. E isso ajudou muito, esse braço que a gente fez. E tem várias, tem a Paty, que foi aprovada na Cebolban, tem o Fábio, que é da Renner, tem a Gabi, que a gente acabou de descobrir que ela entrou como analista na Energisa, se eu não me engano, que ela fez uma preparação individual com a Marga, e toda a gente estava tentando ajudar. Tinha gente que não gostava de conversar quando a gente fazia chamada de vídeo para todo mundo se ver, para bater um papo. Ficava só calado, escutando a noite todinha. Aí, no outro dia, já estava conversando. Então, isso acabava mexendo com as pessoas, acaba mexendo com a gente mesmo. E a gente via que a gente evoluía bastante junto. Nossa, que legal. Essa questão da rede de apoio é muito importante, né? Porque você acaba conhecendo as pessoas que estão no mesmo barco que você, né? E as pessoas vão se ajudando, vocês vão prestando os processos junto. E é que nem você falou, às vezes acaba a cursoria, o pessoal meio que esfria, aí volta, tipo, a talvez desiste de prestar porque acabou, porque não tá mantendo aquela chama acesa. Então é muito bacana isso, assim, e saber que isso também te marcou, né, bastante. E quanto tempo mais ou menos levou para você sentir que você estava assim sendo aprovada, né, nas etapas subsequentes dos processos? Logo no começo da consultoria, que eu já comecei a notar a diferença, de ver que eu já estava evoluindo, pelo menos saindo dos ilógica, indo para os FITs, por mapeamento de trabalho, e eu já estava conseguindo ver a minha melhora naquilo. Mas ainda eu tinha um pouco de dificuldade de conseguir chegar até a dinâmica. Se eu não me engano, de 40 processos que eu fiz no semestre passado, 2 eu fiz dinâmica e eu fui para a entrevista que eu fui aprovada. Ou seja, um processo eu fiz a entrevista e fui aprovada. Eu fiquei em choque, porque foi em dezembro, eu disse, gente, dezembro tá todo mundo descansando, eu tô cansada, ou eu não sei se isso é mesmo para mim, eu acho que eu não tenho esse perfil. E todo dia era uma luta, era do acordar, dormir, eu digo, não, eu vou tentar mais uma vez, vou dar mais uma chance. Todo dia era uma chance, né? E quando chegou a aprovação, eu fiquei sem acreditar. Tanto que eu falei com o Luiz quase um mês depois que eu disse para ele, eu digo, eu recebi um e-mail, mas eu fiquei sem acreditar, eu não sabia. Eu não sabia nem enviar o e-mail de volta para perguntar se realmente aquilo era verdade, porque eu não estava acreditando nessa aprovação. E que a aprovação que era uma empresa que eu tinha me identificado muito, que era do lado da indústria. Então foi tudo se encaixando. Eu comecei a pensar que nada é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus. Deus tem tudo preparado para todo mundo. Eu pensava que eu não ia entrar até semestre passado, e eu estava com formação de 2019, ou seja, meu tempo estaria acabando nos processos de trainee, estava começando a ficar reduzido. De 40 processos, eu fizesse 15, 20, 10 por aí, era muito. Então, foi uma corrida contra o tempo, mesmo eu não acreditando que poderia alcançar a aprovação. Que demais, nossa, que demais. E você chegou a ter assim alguma outra experiência profissional antes? Como que ou Sim, não? sim. Sim, eu comecei a trabalhar como recepcionista quando eu estava na metade da faculdade, que eu estava querendo pagar minhas contas, eu não estava conseguindo encontrar um estágio. Eu digo, gente, algum canto eu vou ter que entrar. Aí eu entrei como recepcionista de uma cooperativa médica, passei lá 2 anos, e eu cresci muito, porque foi meu primeiro emprego, eu tive contato com pessoas de todas as idades, de todos os patamares, e para mim, pessoas são pessoas, eu abraçava todo mundo, eu beijava todo mundo, eu conversava com todo mundo. E depois que eu saí da cooperativa,
Foi um tempo que eu passei para terminar a faculdade, o último semestre. Eu juntei todas as disciplinas e o TCC para terminar logo, para conseguir entrar na área logo. Aí, com o passar dos meses, não estava conseguindo, até que eu tive uma ideia de ajudar meu pai a montar uma transportadora para ele, que ele é caminhoneiro. E aí eu consegui ajudar ele. Aí o que ia ser só para ele também ia servir para mim, que eu ia conseguir implementar um planejamento de manutenção lá na frota de caminhão dele, de um caminhão. Mas estava tudo certo, eu estava feliz, eu estava aprendendo, eu estava buscando conhecimento, eu estava perturbando as pessoas que pudessem me ajudar em alguma coisa, porque eu estava nova, não sabia, eu comecei tudo do zero. E foi o que me ajudou muito também, me ajudou a crescer bastante em relação à área que eu queria, que eu vi que era isso que eu queria manutenção mesmo. E eu ajudei ele em tudo, no financeiro, no administrativo, para lidar com o diretor, com o cliente, com o fornecedor, tudo eu fazia. Tudo, 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 não tinha tempo ruim. Ele viajava, eu ficava, ele desligava. Uma vez ele disse para mim que desligou o celular para mim não ficar perturbando ele, para mim resolver as coisas sozinha. Quando eu descobri isso, que ele disse isso para mim na cara mais lisa do mundo, eu fiquei chocada, porque eu disse assim, meu Deus do céu, será que eu não estava acreditando que eu poderia ser capaz? E ele teve que fazer isso por mim, porque eu não vi? Aí foi que deslanchou. Depois que ele fez isso, eu não precisava mais para ele, para nada. Eu resolvia tudo sozinha. Eu só falava para ele praticamente para avisar. Eu digo, olha, pai, tá acontecendo isso, isso. Pronto, ele pode estar certo, resolve, tá tudo certo. E aquilo fez eu crescer muito, porque eu comecei a lidar com o motorista também, com o ajudante, e eu vi que aquilo que o meu pai passou, de ser caminhoneiro, de ter uma vida mais sofrida, de ter criado 3 mulheres, e as 3 formadas, graças a Deus, todas nós se formamos, mas foi muito difícil, a nossa vida já foi mais humilde, bem difícil, mas agora a gente está bem, está todo mundo tendo uma vida mais confortável e a gente agradece muito ele por ele ter feito isso pela gente, por ele ter viajado e ter acreditado na gente, que a gente poderia ser capaz sim de resolver tudo que ele quisesse que a gente resolvesse, ou coisas que ele nem soubesse que a gente teria que resolver, que a gente resolveu, muitas coisas sem nem ele saber. Nossa, que demais. Você foi ali da recepcionista à empreendedora trainee, né? Foram aí muitas experiências. Nossa, que legal. E aí você comentou, né, também da questão, tipo, eu precisava pagar minhas contas, né, estava na faculdade. E essa é a realidade de muitas pessoas, né? Que às vezes as pessoas, elas não falam e todo mundo quando vê, não todo mundo, né, mas muitas pessoas quando vê uma aprovação, falam, mas também teve quem ajudou, ou tinha já dinheiro para pagar, e quando as pessoas sabem essa história, né, do tipo, não, a pessoa ralou também, ela precisou estudar, trabalhar, se manter, não foi fácil, né, tipo, ninguém calçou o seu sapato. É exatamente isso. E na pandemia a gente teve até uma parada na transportadora que caiu muito, né, a nossa demanda, e eu comecei a fazer artesanato. Minha mãe é artesã de crochê, muitos anos, e eu nunca aprendi a fazer crochê. O que eu fazia quando eu era mais nova era bijuteria para vender na escola, para ter meu dinheiro do meu lanche da semana. E Uhum. estava tudo bem. Aí, com a pandemia, comecei a fazer mais coisas voltadas para a área praiana. A minha mãe fazia os biquíni, ajeitava as bolsas, customizava as bolsas, fazia chapéu, customizava chapéu do jeito que a cliente queria, fazia bolsa de lã toda na mão, do tamanho que a cliente queria, bordava. A única coisa que eu não sabia fazer era crochê, ou seja, o resto eu conseguia desenrolar. Alguma coisa ia sair. Eu nunca sabia o que ia sair, mas alguma coisa dava certo e saía. E ficava todo mundo assim, como é que tu conseguiu? Eu digo, não sei. Eu fui fazendo, fazendo, quando eu vi, apareceu isso aí. E você vê assim que a nossa mente, ela não tem limites. Não tem. E se a gente botar limites, a gente vai ficar muito triste, vai ficar muito para baixo, não vai deixar de acreditar em si. E se a gente vê que o mundo é muito maior, que a nossa mente é muito maior, que as nossas mãos podem fazer coisas muito maiores, que a gente pode percorrer vários caminhos, apesar do caminho que a gente já passou, mas isso só faz nos fortalecer, só faz mostrar a nossa força que a gente pode, sim, ir muito além. Com certeza, não. Falou bonito agora, hein?
Bem motivador, inspiracional. E para fazer a cursoria, né? A gente sabe que a cursoria a gente procura que ele seja um produto mais acessível, né? Que todos consigam ter acesso, mas ainda assim a gente sabe que muitas pessoas não conseguem ainda, né? Infelizmente é a realidade que a gente enfrenta hoje. A gente tenta aí, né, com as bolsas. Como que foi para você decidir do tipo, vou investir esse dinheiro, vou realmente dispor aqui desse dinheiro? Como que foi para você? Quando o Luiz fez a live para abrir a consultoria, eu já fiquei desesperada, porque eu sabia que eu tinha que fazer. E ele deu um prazo, né, que tem do valor, né, promocional, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito. Comecei a ligar para o meu pai, ele lá nos interior da vida, trabalhando, e eu ligando para ele, preciso do cartão, preciso do cartão. Ele, tá, isso eu não tenho crédito, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Falava com o Luiz, tá, isso eu vou tentar um jeito para ti, que a gente vai tentando resolver. Foi aí que eu consegui liberar um pouco do limite de um cartão e consegui passar. Não que passei todo, inclusive eu tenho que pagar o resto com o Luiz, viu? Eu lembro. Para poder eu conseguir a vaga para fazer a consultoria que eu queria. Eu queria muito, 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 muito. E era a forma que eu achei para fazer, eu fiz. Que foi desse jeito. Entendi. Ah, que legal que deu certo, né? Que bom que você Ah, conseguiu esse contato com o né? Luiz, conseguiu fazer a cursoria e que foi tão diferencial assim para você. E agora que você está aí, né, como aprovada, logo logo vai começar o seu trainee, se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que estão ainda tentando e que têm, de repente, uma experiência muito parecida com a sua, uma história de vida parecida com a sua, qual que seria, assim, a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Eu diria que elas não deixem de acreditar em si. Que apesar do caminho ser difícil, cansativo, às vezes doloroso, a gente chora mesmo, a gente quer parar, mas todo dia acendia uma luzinha que a gente tinha que persistir, que era bom persistir, que alguma hora, a hora de Deus ia chegar para mim, do mesmo jeito que vai chegar para as outras pessoas também. O negócio é não desistir. Se você quer, você faz. Você faz muito até conseguir. Não importa quantas noites você vai dormir chorando, querendo desistir, pensando que não é aquilo que realmente você quer, porque você está passando por um caminho muito difícil. Mas no final do caminho, o caminho difícil vai ficar o caminho lindo, bonito, fácil, e você vai ver que tudo que você fez deixou você bem mais leve, foi bem mais gratificante. Aquele caminho todo que você passou, porque você deu mais valor ao seu resultado. Legal, obrigada pela mensagem, muito, muito bonita a sua mensagem, suas palavras. Acredito que quem ouvir a sua história, né, conhecer a sua história, vai se sentir muito motivado. Confesso que eu ouvindo aqui você falar, já fiquei até mais motivada para fazer as minhas coisas no dia a dia, de verdade. É muito legal mesmo saber essa história. E te dizer que a gente ficou muito feliz com a sua aprovação. A gente parece que não, mas a gente lembra de cada uma das carinhas, de quem está lá sempre comentando no grupo, de quem está participando. E quando pessoas assim são aprovadas, a gente também fica em festa. Então, parabéns para você pela sua aprovação, por todo o seu esforço e dedicação, e parabéns pela sua história. Muito obrigada, foi um prazer conversar contigo para contar um pouquinho melhor da história, né? Alguns detalhes que às vezes muitas pessoas a gente acaba não tendo tanto lembrança de todo mundo em relação aos detalhes, mas fiquei muito feliz de deixar a mensagem para as pessoas para que elas consigam o que elas querem e não desistir, né? Persistência, a persistência é forte. É isso aí. Obrigada, foi um prazer também falar com você. Eu vou pausar aqui a gravação e aí daqui a pouco a gente continua conversando. Tá bom.